a importância das instituições hospitalares para a humanidade? Hoje, em comemoração a este dia, gostaria de contar um pouco da história dessas instituições e, naturalmente, demonstrar a sua relevância. Segundo a obra História e Evolução dos Hospitais, que foi publicada pelo Ministério da Saúde em 1944 e reeditada em 1965, a palavra hospital é de raiz latina, que significa hospitalis, e de origem relativamente recente. Vem de hospes, que significa hóspedes, porque antigamente nessas casas de assistência eram recebidos peregrinos, pobres e enfermos. O termo hospital tem hoje a mesma acepção de nosocomium, de fonte grega, cujo significado é tratar os doentes. Na mesma esteira, a BVS atribuiu o significado de hospitalidade, acolhimento. Em sua origem, estas instituições foram se formando por meio de ações e atitudes humanas destinadas ao acolhimento e à cura das pessoas. Dessa forma, podemos entender que, em sua concepção, houve forte apelo social e coletivo na luta permanente de pessoas que se doavam por um propósito, o de diminuir as dores e sofrimento dos enfermos. Essas instituições são carregadas de muitas histórias que se confundem com a própria evolução das sociedades. Sabe-se que o surgimento das primeiras unidades remontam tempos que antecedem ao próprio cristianismo, apesar de ser forte a linha de várias publicações reconhecendo que foi a partir da era cristã que esses locais foram se tornando mais relevantes à humanidade. Por exemplo, no século XVI, tivemos a figura de Camilo de Leles, que viveu entre 1550 e 1614. E ele foi declarado santo em 1746 pelo Papa Bento XVI e reconhecido por sua dedicação como padroeiro dos doentes, dos hospitais e dos profissionais da saúde. Dentre várias frases proferidas, podemos destacar a seguinte, abre aspas, os doentes são a pupila e o rosto de Deus, fecha aspas. O primeiro hospital do Brasil foi a Santa Casa de Misericórdia de Olinda, que foi inaugurada em 1540 e funcionando até 1630. Junto a esta, temos a mais antiga unidade ainda existente no país, a Santa Casa de Misericórdia de Santos. Veja, ela foi fundada durante o período de colonização do Brasil, em 1543, por Brás Cubas, um fidalgo português vindo para essas paragens em 1532. O nobre português de espírito filantropo se inspirou em seu avô Nuno Rodrigues, o então fundador da Santa Casa de Porto, em 1498, ou seja, a primeira unidade lusa da história dessas instituições. Brás Cubas constituiu a Santa Casa de Santos com recursos próprios e a ajuda dos moradores lá do local. Mas como podemos conceituar, então, um hospital? E aí a gente busca o conceito da BVS, que diz que o hospital pode ser definido como a parte integrante de uma organização médica e social cuja função básica consiste em proporcionar à população assistência médica integral, curativa e preventiva sobre quaisquer regimes de atendimento, inclusive o domiciliar. Constitui-se também em centro de educação, capacitação de recursos humanos e de pesquisa em saúde, bem como de encaminhamentos de pacientes, cabendo-lhe supervisionar e orientar os estabelecimentos de saúde a ele vinculados tecnicamente. Em 2013, o Ministério da Saúde aperfeiçoou seu entendimento sobre o conceito de hospital e publicou na Portaria 3390 o seguinte: os hospitais são instituições complexas, com densidade tecnológica específica, de caráter multiprofissional e interdisciplinar, responsável pela assistência aos usuários com condições agudas ou crônicas, que apresentem potencial de instabilização e de complicações de seu estado de saúde, exigindo-se assistência contínua em regime de internação e ações que abrangem a promoção da saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento e a reabilitação. Os hospitais que prestam ações e serviços no âmbito do SUS constituem-se como um ponto ou conjunto de pontos de atenção, cuja missão e perfil assistencial devem ser definidos conforme o perfil demográfico e epidemiológico da população e de acordo com o desenho das redes de atenção à saúde loco-regionais, vinculados a uma população de referência com base territorial definida, com acesso regulado e atendimento por demanda referenciada e ou
espontânea. Segundo a Confederação Nacional de Hospitais, em 2022, o Brasil somava 4.466 hospitais privados, dos quais apenas 515 estão localizados na região centro-oeste. A distribuição de acordo com o tipo de hospital privado, com fins lucrativos ou sem fins lucrativos, também apresenta diferenças importantes nas regiões. Proporcionalmente, há predominância de hospitais privados com fins lucrativos na região norte e de hospitais privados sem fins lucrativos na região sul. Vale destacar que as regiões centro-oeste, nordeste e norte concentram as maiores proporções de hospitais privados com fins lucrativos, enquanto a região sul tem maior proporção de hospitais privados sem fins lucrativos e a região sudeste tem aproximadamente metade de cada tipo de hospital privado. Não poderíamos deixar de mencionar neste dia alguns resultados importantes sobre os hospitais públicos brasileiros. Olha só, em 2022, o IBROS, em parceria com a OPAS, o Instituto Ética em Saúde, e a ONA, reconheceu as instituições hospitalares mais eficientes do SUS, por meio de uma criteriosa avaliação. Sobre esta premiação, o CONAS, entidade que representa os gestores estaduais do SUS, publicou o seguinte conteúdo. Em 2021, o Brasil tinha 8.870 estabelecimentos hospitalares, com 490.397 leitos, sendo que aproximadamente 50% desses hospitais são de natureza pública. De um total de 6.400 hospitais gerais especializados, menos de 400 são acreditados, ou seja, menos de 6%. Do total de hospitais certificados, 15,6%, ou seja, 63 hospitais, são públicos e atendem exclusivamente pelo SUS. No Brasil, hoje, são 200 acreditados ONA 3, ou seja, nível de excelência. Apenas 34 hospitais são públicos e mantêm esse tipo de nível de acreditação. Em relação à distribuição geográfica, observa-se maior concentração desses hospitais em São Paulo, 18 dos 34, ou seja, 53%. Os demais estão assim distribuídos: 3 em Goiás, 3 no Pará, 3 no Ceará, 2 em Minas Gerais, 1 na Bahia e 1 em Santa Catarina. Dos 47 hospitais certificados pelo sistema americano, 3 são públicos, ou seja, 6%. 2 em São Paulo e 1 no Rio Grande do Sul. Dos 75 hospitais que são certificados pelo sistema canadense, 9 são públicos, ou seja, 12%, sendo 90% em São Paulo, 8 dos 9 acreditados. Dos 4 hospitais certificados pelo sistema espanhol, 1 é público. Pois bem, dos 40 hospitais premiados como os melhores do SUS em 2022, 2 deles são gerenciados pela AGIR, em parceria com a Secretaria de Estado de Saúde de Goiás, o CRER, figurando em 13º lugar, e o UOL, figurando em 23º lugar. Essa conquista demonstra o quanto é possível promover eficiência, eficácia e efetividade por meio de modelo de gestão por organizações sociais. Instituições sérias, vocacionadas ao conhecimento da saúde pública e coletiva e com experimentação histórica junto ao SUS são, sem dúvida, a prova de que parcerias sólidas entre o primeiro, o segundo e o terceiro setor só trazem benefícios aos cidadãos e usuários dos hospitais brasileiros. Quero finalizar esta manifestação de celebração do Dia do Hospital trazendo um pequeno recorte que consta em um artigo de opinião que eu publiquei em 2021 na revista Visão Hospitalar. Eu chamei de Liderar em Tempos de Crise. Abre aspas. A produção e a entrega de valor agregado ao paciente é eminentemente uma ação humana, feita com muitos humanos. A atenção à saúde mobiliza mais que 70% dos recursos em RH, profissionais das diversas áreas e formações. Com exceção dos insumos e materiais fabricados, a maioria das entregas em saúde é intangível, promovida por seres humanos. O setor saúde inicia e encerra a vida humana, com o apoio de hospitais, que são compostos por muitas pessoas nas diversas profissões, mobilizadas 24 horas por dia em cargos e funções. Meus cumprimentos a todos os profissionais que fazem essas instituições tão complexas serem muitas vezes esperança de recuperação da saúde e da vida. Eu sou Dante Garcia, gestor, executivo, professor e mentor de líderes e carreira no setor saúde. Sou graduado em administração de empresas, mestre em saúde pela UFG, Green Belt Six Sigma pelo Albert Einstein,
pós-graduado em Administração Hospitalar pela São Camilo de São Paulo, como também em Economia da Saúde e Farmacoeconomia pela Pompeu Fabra de Barcelona. Quero te convidar para seguir meu canal DG Doses de Gestão no YouTube e nas plataformas podcast. Os links estão no descritivo deste vídeo.